Louvado seja Deus. Muito bem, meus amados, como hoje é culto de ceia, eu senti de falar, a respeito da importância da ceia. E várias outras vezes eu já preguei sobre esse assunto, mas hoje eu vou abordar um tema um pouquinho diferente, que talvez você ainda não tenha me ouvido falar, mas que você vai entender a necessidade e a importância da ceia então. Veja só, nós lemos ali o apóstolo Paulo falando então: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O que nós entendemos aqui? O apóstolo Paulo está falando o seguinte: porque eu recebi do Senhor. Nós sabemos que os discípulos, participaram da ceia com o Senhor Jesus na noite em que ele foi preso. E só que aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu recebi do Senhor, diretamente do Senhor, o que também vos entreguei. Então ele está dizendo: o que eu estou falando para vocês, eu recebi diretamente de Jesus. Não foi dos outros discípulos, dos outros apóstolos. Porque de repente você já pensou assim, que Paulo então aprendeu com Pedro, aprendeu com os outros discípulos aqui que tinham participado da ceia com João, Mas não. A respeito da ceia e tudo o que Paulo nos fala na palavra de Deus, ele recebeu diretamente de Jesus, porque Jesus apareceu para ele e lhe informou de tudo que ele queria que Paulo falasse. Então não foi os outros que disseram para Paulo, porque Paulo se converteu bem depois, um tempo depois. Então ele disse: eu recebi do Senhor. Então ele está dizendo: eu recebi do próprio Jesus. Então, em outras palavras, como se ele estivesse nos alertando: preste atenção, porque não são minhas palavras, são palavras do próprio Jesus, são palavras do próprio Deus. Então ele nos disse aqui, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Já preguei aqui outra vez a respeito desse memória aqui de mim, e vou repetir agora. Quando o Senhor Jesus diz aqui, em memória de mim, nós temos que nos lembrar que não é in memoriam, tá? Porque in memoriam a gente geralmente escreve, quando quer homenagear alguém que já morreu. Então as pessoas dão nome para as ruas, para edifícios, para praças, em formaturas. Dizem lá in memoriam fulano de tal. Mas aqui Jesus disse: fazei isto em memória de mim, não é in memoriam. Porque tem diferença de fazer in memoriam com em memória. In memoriam é quando faz para lembrar alguém que já morreu, que não está mais aqui nessa vida para poder ser homenageado. Mas Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Por quê? Porque ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Amém? Então nós não participamos da ceia in memoriam, mas nós participamos da ceia fazendo isso em memória de Jesus. Quer dizer, sabendo que ele está presente conosco, que ele está vivo e que ele merece ser adorado.
Amém? Então, in memória é quando a gente quer homenagear alguém que já partiu, já está na eternidade. Em memória é lembrando do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição. Então, Jesus morreu? Claro que sim, mas ele ressuscitou e não está mais morto. Então, por isso nós fazemos em memória. Amém, irmãos? E a ceia do Senhor, então, nós fazemos em memória de Jesus, como ele mesmo disse aqui: fazei isto em memória de mim. E hoje, então, eu quero te ensinar um pouquinho mais a respeito da importância da ceia. E para isso, então, eu tenho que te explicar a respeito do casamento judaico. Porque você vai entender depois o porquê de eu falar do casamento judaico no símbolo da ceia. Então veja só, meus amados. Jesus é judeu. Amém? Jesus é judeu. Ele não era judeu, ele é, porque ele continua vivo. Então ele é judeu. Algumas pessoas dizem assim: Jesus era judeu. Não, ele era e ainda é. Ele é judeu. Então, Jesus sempre procurou usar a cultura judaica, que é a nacionalidade dele aqui nessa terra, a nação que ele nasceu. Ele sempre procurou usar a cultura judaica, então, para nos ensinar, para nos orientar, para nos dizer como viver, né? E aqui, então, Jesus está falando também a respeito do casamento judaico na prática da Santa Ceia. Como assim? Olha só, quando um rapaz judeu, ou hebreu, como você queira chamar, que é a mesma coisa, vai pedir a mão de uma moça judaica, para casar-se com ela, ele faz certas coisas, e certas coisas eu já ensinei aqui, não vou repetir, não vou estar repetindo. Tem vídeo gravado sobre essa mensagem do casamento judaico, você pode procurar lá no canal da igreja, Banda Seres, e você vai poder assistir tudo, então, a explicação completa. Mas aqui eu quero me deter apenas em alguns fatos. Hoje falar para você apenas alguns fatos. Então, olha só, o noivo, o rapaz ia, conversava com o pai da noiva, acertava o casamento. E se a noiva e o pai dela aceitassem, então o rapaz dava para a noiva uma medalha. Vou pegar isso aqui, para exemplificar. Uma medalha, tá? Não importava o tamanho. Que podia ser cortada no meio, para ele ficar com um pedaço e ela ficar com o outro. Ou ele dava uma medalha inteira para ela e ficava com uma medalha inteira para ele, igual a que ele entregou para ela. Amém, irmãos? Vão acompanhando para vocês entenderem. E nessa medalha, então, que ele entregava para a noiva, estava escrito assim: você está consagrada a mim. Então ele entregava para a noiva, como se fosse as nossas alianças de hoje, que naquela época não tinha. Então essa medalha significava a aliança. Amém? A aliança. E aí você pode dizer assim: mas o que é que isso tem a ver com Jesus? Quer ver? Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26. Vamos ler do 26 ao 28. Capítulo 26, do versículo 26 ao 28, que diz assim, Jesus participando aqui da ceia com os discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto
é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, o que Jesus fez aqui, quando ele instituiu a ceia, ele estava falando justamente desta aliança que o judeu fazia, o moço judeu fazia com a sua noiva, dando uma medalha, e que ele estava dizendo assim: agora é nova aliança. Então, a partir da ceia que ele tomou com os discípulos na noite que ele foi preso, ele instituiu a Santa Ceia e a nova aliança através do seu sangue. Então, por isso o significado de aliança. Amém, irmãos? Aliança, nós temos aliança com Jesus. Então, essa é a importância da aliança, né? Daquela medalha que ele entregava para a noiva. Aí veja só, o noivo ia para a casa do pai dele. Não ficava perto da noiva. Eles faziam o voto ali, a aliança, que já estariam compromissados um com o outro. Mas ele voltava para a casa do pai dele para preparar a casa para a noiva. Estão entendendo, irmãos? Amém? Hoje de tarde eu ainda brinquei um pouquinho, né? Porque à tarde eu preguei essa mesma mensagem. Eu achei necessário falar para os duas quantidades de irmãos que estariam aqui, né? Então eu brinquei com os irmãos da tarde, eu disse assim, não era como hoje, né, que muitas vezes o noivo só sai da casa da noiva quando o pai passa por perto e faz não é? Senão o noivo já quer ficar de vez. E não é o correto. Então, o que acontecia aqui? O noivo entregava a medalha ali, o sinal da aliança para a noiva, voltava para a casa do pai dele para preparar lugar. E o que eu estou falando do moço e da moça aqui, judeus, eu quero que você compare com Jesus e a igreja, Jesus e nós, a sua igreja, a sua noiva, tá? Então veja só, o noivo voltava para a casa do pai e não ficava junto da noiva. E é o que Jesus fez. Depois que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, depois que ele subiu ao céu, então ele voltou para a casa do pai. E ele disse, vou preparar-vos lugar. E quando, né, em outras palavras, mas o que o Senhor Jesus quis dizer foi isso. Quando a casa da minha noiva estiver pronta, eu volto para te buscar. Então era isso que acontecia naquele tempo com o povo judeu e hoje acontece conosco, igreja, noiva do Senhor e com Jesus. Então Jesus foi para o céu, está nos preparando morada, está preparando a nossa casa. Isso ele falou lá em João 14. Então Jesus está preparando casa para nós, irmãos. Assim como o rapaz se comprometia com a moça e voltava a preparar tudo para o dia do casamento. Então esse rapaz voltando para a casa do pai, ele não via mais a noiva até o dia do casamento. Tá? Só que ele escolhia um amigo dele, que se chama o amigo do noivo, tá? O amigo do noivo. O rapaz escolhia um amigo dele de confiança, né? Que ele mandava de vez em quando ver como estava a noiva. Então o noivo não voltava antes do dia do casamento. Mas ele escolhia um amigo que quando ele queria saber alguma notícia da noiva, ele dizia, vai lá, leva notícias minhas para ela e traga notícias dela para mim. Amém, irmãos? Estão entendendo?
Então esse amigo da noiva fazia isso. E para nós hoje, Jesus foi, e nós, noiva, estamos aqui ainda. Então ele também escolheu um amigo que vem ver como nós estamos e vai dar notícias da sua noiva para ele. Quem é o amigo do noivo Jesus? É o Espírito Santo. Amém? Por isso que Jesus falou assim: eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é o amigo do noivo. É Ele quem está cuidando de nós, cuidando da noiva, do amigo dele. Então o Espírito Santo traz notícias de Jesus para nós, que somos a noiva, e leva notícias nossas para o noivo Jesus. Amém? Não está confuso, né? Então, aí o Espírito Santo fala para o noivo como nós estamos. O Espírito Santo vai contar para o noivo, porque é o trabalho dele. Contar para o noivo como que está a noiva. E dar notícias para a noiva de como está o noivo. E como que o Espírito Santo nos dá notícia do noivo? Através da palavra, através da Bíblia. Então nós temos o Espírito Santo, o amigo do noivo, que cuida de nós enquanto nós estamos aqui. E cada vez que o noivo, o rapaz judeu, enviava o seu amigo para saber como que estava a noiva, ele enviava presentes para a noiva. Sempre o noivo tinha de enviar, através do amigo dele, presentes para sua noiva. E esses presentes também, eu também brinquei com as irmãs que estavam aqui à tarde, que não era flores, como os namorados dão hoje, né? Não era flores, não era chocolate, não era, sei lá, qualquer lembrancinha, um cartãozinho. Sabe o que eram esses presentes que o moço judeu, o noivo, mandava para a noiva através do amigo? Joias preciosas. Muitas joias. Vocês não se alegraram, irmãs, de ganhar joias? Joias. Então o noivo tinha de mandar presentes para a noiva. E o presente não podia ser qualquer coisa, tinha de ser joia. Tinha de ser joia, cara. E aí então, essas joias que o noivo mandava para a noiva, eram as que ela iria usar no dia do casamento. Ela iria se enfeitar com aqueles presentes que o noivo deu para ela. Se a noiva não estivesse bem ornamentada, bem vestida, bem linda, cheia de joias, o povo que estava no casamento não ia falar mal da noiva, ia falar mal do noivo, porque era a responsabilidade dele enfeitar a noiva para o casamento. Então a responsabilidade do noivo era essa, enfeitar a noiva para o casamento, para o dia do casamento. Então ele mandava esses presentes através do amigo dele. E Jesus hoje, como nosso noivo, também manda presentes para nós, através do Espírito Santo, que é o amigo do noivo. Que presentes são esses? Os dons espirituais. Amém? Então Jesus nos manda os dons espirituais. Quais são eles? Vou dizer apenas alguns. Amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Todos esses dons, dons espirituais e muitos outros que eu não vou estar citando aqui,
são presentes de Jesus para nós, a sua noiva. Para que Jesus nos manda esses presentes? Para que nós estejamos lindas, falando de igreja, tá? Igreja, sentido feminino, então, lindas. Mas os irmãos também têm que estar cheios desses presentes. Quando eu digo noiva, tá? Homem e mulher, salvos. Então não é porque você é homem que você vai dizer, não, eu não me encaixo nesse exemplo, pastora, porque eu sou homem, eu não vou me enfeitar. Se você não quer se enfeitar, você não faz parte da igreja de Deus, você não faz parte da noiva de Deus. Então daí você não vai ser salvo. Porque fala é de alma, não é de corpo. A alma, o espírito tem que estar lindo, arrumado. Então, Jesus manda os dons para nós nos enfeitarmos para o dia do casamento. Amém até aqui, irmãos? Então, Jesus nos dá esses dons. São os presentes, são as joias preciosas que Ele manda para nós. E nós temos que, então, dar muito valor para essas joias, para esses presentes que Jesus nos dá, porque são com esses presentes que nós vamos poder subir no dia do arrebatamento. Amém? Então, olhe só, você pode dizer, tá, mas então é só o noivo que tinha responsabilidade, a noiva não? Tinha sim, agora você já vai entender o porquê. A noiva, quando o amigo do noivo vinha visitá-la, ela tinha que fazer um banquete para o amigo do noivo. O noivo não estava participando desse banquete, mas o amigo do noivo estava. E o amigo do noivo iria levar para ele a notícia de como que a noiva estava, se já estava preparada para se casar ou não. Se ela já tinha condições de cuidar de uma casa, se ela já tinha condições de fazer um alimento, fazer um banquete, ou não. Então, por isso, a noiva tinha de preparar um banquete para o amigo do noivo. Para ele, quando voltasse para falar com o noivo, ele iria dizer se ela já estava pronta ou não para o casamento. Entendido, irmãos? Amém? E a noiva, então, fazia um banquete, que para nós hoje, o que é esse banquete? Está ali, ó, a Santa Ceia do Senhor. É o banquete que a noiva, os salvos, a igreja de Jesus, não falando de denominação, mas falando dos salvos por todo o planeta, todos os salvos ao redor da terra, fazem para o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, levar notícias para o noivo de como nós estamos aqui. Como que nós estamos aqui esperando o noivo? Se nós estamos prontos, se nós estamos preparados, se nós já temos condições de realizar um banquete. Porque para a moça judaica, né, se ela não tinha condições de preparar um banquete para o amigo do noivo, ela ainda não estava pronta para casar. E o que a gente vê muito hoje por aí, infelizmente, né? Trazendo um pouquinho para o exemplo agora daqui dos nossos dias, é que tem muitas moças que casam que não sabem nem lavar um copo. Não sabem fazer nada. Mas se acham o máximo para casar. Né? Então é esse o sentido de preparação. A igreja tem que estar preparada, sabendo o que está fazendo, sabendo cuidar de uma casa. Que casa é essa? A sua casa espiritual, a sua alma. Então a igreja tem que estar preparada. E quando eu digo igreja, é eu e você. Então nós temos que saber preparar um banquete, nós temos que saber cuidar de uma casa. E agora aqui trazendo para os nossos dias, eu não estou falando de casa
A casa lá, a tua casa, que você deve limpar todo dia, né? Se não limpa, deveria. Mas falando da nossa alma, nós somos membros da igreja, nós somos membros da noiva. Você está preparado para realizar um banquete para o teu noivo? Igreja. Você sabe fazer um banquete? Você está pronta, igreja, para cuidar da casa do Senhor? E não estou falando a casa do Senhor aqui onde nós nos reunimos. Casa do Senhor, coração, nós, nossa alma, o nosso espírito. Preparado? Será que está preparado para encontrar com o noivo? Ou nós vamos nos encontrar bem relaxados assim com o noivo? Não sabendo fazer nada, não sabendo cuidar de nada. Entenderam o sentido, irmãos, dos dois exemplos? Amém? Então a moça judaica já tinha de estar preparada para cuidar de uma casa, para saber cuidar do seu marido. E nós também temos que estar preparados para nos encontrar com o nosso esposo Jesus. Que daí depois, né, agora é noivo. Depois vai ser esposo. Então a noiva tinha de fazer isso. Aprender a servir o noivo. E o nosso noivo, então, irmãos, é Jesus. O amigo do noivo é o Espírito Santo. A noiva somos nós. E o banquete que nós temos que preparar para o amigo do noivo é a ceia. Você pode dizer assim, mas que banquete, pastora? Um pedacinho de pão e um suco não é nada, não é uma refeição completa. Não é mesmo. Mas é um símbolo de um banquete espiritual. Amém? Então é um banquete espiritual. Quando nós participamos da ceia, nós temos que nos lembrar que nós estamos fazendo em memória de Jesus, porque Ele pediu isso. Ele deixou essa ordenança para nós, faça isso em memória de mim e não in memoriam, porque Ele está vivo. Então nós temos que lembrar que nós vamos participar da ceia, lembrando do que Jesus fez por nós, do que Ele sofreu no nosso lugar, Ele sofreu o nosso castigo. Mas nós temos que entender a importância e do que a ceia nos revela, além de nós só participarmos aqui. Porque veja só, no momento que acontecer o arrebatamento da igreja, Jesus está voltando, amém, irmãos? Jesus está voltando. O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Então, quando acontecer o arrebatamento da igreja, o que nós vamos fazer no céu? Participar de um banquete. Lá no céu, com Jesus. Volte lá em Mateus, ou se você ainda está lá, apenas vamos ler o versículo 29, do mesmo Mateus 26 que nós lemos antes. Agora o versículo 29, que diz assim, ó: E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, olha só, quando Jesus participou da ceia com os discípulos na noite que ele foi preso, ele disse assim: eu não vou mais participar agora desse suco até vocês já estarem comigo na casa do meu Pai. Então Jesus fez uma promessa. E essa promessa, então, Jesus vai cumprir no dia que nós formos arrebatados. E quando nós formos participar das bodas do Cordeiro, que é o casamento, então, do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja, vai ter bodas, vai ter banquete, vai ter festa. Festa, irmãos, alegria, muita coisa bonita. E Jesus, então, vai pegar o cálice, né? Nós colocamos uma taça ali ó, com o suco.
Imagine Jesus pegando assim um cálice com o suco e dizendo, ó, estou cumprindo a minha promessa. Eu não tinha tomado mais o suco desde aquela noite que eu fui preso. Eu estava esperando para tomar com vocês. Estão vendo a importância da Santa Ceia? Então Jesus está ainda nesse momento sem tomar de novo o suco. Ele só tomou naquela noite que ele foi preso. E agora ele não tomou mais. Está esperando o momento do arrebatamento para poder tomar junto conosco. Então o arrebatamento da igreja, irmãos, a ceia indica pro arrebatamento da igreja. Por quê? Porque é depois do arrebatamento que nós vamos participar da ceia com o próprio Jesus. Então aqui é como se fosse um ensaio. Nós estamos ensaiando como vai ser lá no céu. Mas aqui nós servimos a ceia para vocês. Os diáconos servem a ceia para vocês. E lá no céu vai ser o próprio Jesus. O próprio Jesus, irmãos. Vocês já pararam para imaginar isso? O próprio Jesus vai estar servindo a ceia. Nós vamos estar sentados numa mesa muito grande. Imagine milhões e milhões de salvos. Muita gente. E nós vamos estar naquela mesa linda, onde o próprio Jesus vai nos servir. E vai lembrar, e vai dizer, vocês fizeram isso em memória de mim enquanto estavam lá, agora eu vou fazer junto com vocês aqui. Como vai ser essa mesa, pastora? Eu não sei dizer ao certo, né? Mas pelo que a Bíblia nos indica, tudo vai ser de ouro. Ouro puro, finíssimo. O chão vai ser de ouro. Nós vamos pisar em ruas de ouro. Você já imaginou a glória que Jesus tem preparado para nós, nos esperando lá no céu? Aqui, ó, por mais bonito que a gente tente deixar, não tem nada de ouro, não tem nada. Mas no céu, Jesus está preparando o melhor para nós. O melhor, irmãos. Eu falei à tarde também que às vezes eu paro e começo a imaginar como será que vai ser isso, aquilo. Se você não fez isso ainda, comece a fazer, imagine, ai, como será que vai ser? Comece a imaginar como vai ser bonito. Porque a festa já vai começar no arrebatamento, no momento do arrebatamento. Por quê? Porque nós vamos ser levados, então, como eu vivo falando para vocês, vamos encontrar nas nuvens aqueles que já morreram salvos, para depois juntos nós encontrarmos Jesus no ar. Então imagine só, meus irmãos, nós vamos ser transformados, vamos subir, e nessa subida nós já vamos encontrar aqueles nossos parentes, nossos amigos, que nós amamos tanto, mas que já partiram com Jesus. Vamos encontrar nossos pais, nossos avós, é claro, se forem salvos, né? Eu estou falando de salvos. Mas imagine a alegria que vai ser você encontrar de novo e dizer, eu posso abraçar. Estou junto novamente para nunca mais perder essa pessoa. E aí então juntos, nessa alegria que já vai ser ali o encontro dos salvos, dos que já morreram e dos que ainda estiverem vivos no arrebatamento, então vamos nos encontrar, já vai ser uma festa. Você não fica contente quando você é convidado para uma festa de casamento? Com certeza, né? Fica, você pensa, que roupa que eu vou usar? O que eu vou fazer? Olha que bonito que vai ser. Agora imagine o casamento do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai ser muito lindo, irmãos.
Comece a imaginar assim as cenas lá do céu. A Bíblia diz que o salvo pensa nas coisas do céu e não nas coisas da terra. E quando nós recebemos um convite para casamento, então além de pensar na roupa, a gente pensa na festa, mas a festa termina rapidinho, é um almoço, é uma janta, um coquetel, alguma coisa assim. Mas essa festa que Jesus vai nos dar, são 7 anos de festa. Imagine só. 7 anos em festa. E não é festa aí que nem a gente vê aqui de gritalheira, de bebedeira, não. É festa, meus irmãos, da alegria verdadeira, porque é só Jesus que tem alegria verdadeira para nos dar. A nossa mente ainda não consegue alcançar o que é isso. Nós podemos imaginar. Mas Paulo, quando foi arrebatado até o paraíso, ele disse que viu e ouviu coisas que não era lícito ele comentar. Porque era muito além do que a mente humana possa imaginar. Então no céu, você não vai mais sentir saudade da pessoa que você amou muito e já partiu. No céu você não vai mais sentir dor. Nós não vamos mais chorar. Lá vai ser tudo alegria. Pastor, e nesses 7 anos de festa, o que é que nós vamos fazer? Não sei. Só sei que vai ser muito bom, porque no céu não tem nada de ruim. Vai ser festa. E para quem ficar aqui e não for arrebatado, para quem não aceitou Jesus como Salvador, o que vai estar acontecendo nesses 7 anos? Vão estar sofrendo na mão do anticristo, nas mãos de Satanás. Mas quem aceitou Jesus e vive para Ele, vai estar em festa. E depois dos 7 anos, pastora, quando a festa acabar, o que é que vai acontecer? E vai começar a eternidade. Vai vir o milênio, a segunda vinda de Jesus, o milênio, o julgamento do trono branco, que é para todos os não salvos, e daí começa a eternidade. Para nunca mais, nunca mais, nunca mais cair um pinguinho de lágrima do nosso olho. Você tem chorado ultimamente? Você sente falta de alguém? Você chora por alguns problemas? Lá no céu você não vai mais chorar. Amém? Então imagine o próprio Jesus pegando o cálice e dizendo: estou aqui para cumprir a promessa que eu fiz para vocês, de que eu iria tomar novamente com vocês, aqui. Então, meu irmão, eu te digo assim, você está preparado para isso? O amigo do noivo é o Espírito Santo. Ele hoje vai levar notícias para Jesus. É claro, você pode dizer, mas Jesus está vendo, Jesus sabe tudo. Claro, mas é a função do Pai, do Filho e do Espírito. Deus não é Deus de confusão. Eles agem segundo as suas determinações. Cada um tem a sua função. Então hoje que nós estamos aqui para participar da ceia, o Espírito Santo vai dar notícia para Jesus. Jesus, o teu povo, lá daquela igrejinha, lá de Correia Pinto, hoje participou da ceia. E eles fizeram isso para a tua glória. Eles não fizeram para aparecer. Eles não fizeram para erguer nome de igreja, nem nome de pastor. Eles fizeram para a tua glória. Porque o Senhor mandou fazer em memória de mim. Então, quando nós participarmos da ceia, meu irmão, o Espírito Santo está dando notícias de nós, a noiva, para o noivo Jesus. Mas e aquele que não participa com um coração sincero, pastor? Aí a pessoa se acerta com Deus, né? Aí a pessoa vai mandar notícias para Jesus de que ainda não está preparado. E que feio que é isso daí, né? A sua noiva não estar preparada para o dia do casamento. Porque o dia do casamento é no arrebatamento. Ele vai nos tirar daqui, nos levar para a glória e vai começar a festa de casamento. E só vai subir quem entende o verdadeiro significado de servir a Jesus. De tarde eu falei aqui também que as pessoas pensam, né, que a ceia a gente pode tomar só uma vez por mês. É no primeiro domingo e nada mais. Não.
Isso foi regra instituída pela tradição da igreja. Os discípulos, cada vez que se encontravam na casa de um deles para orar, eles participavam da ceia. Então, se tem alguém que veio aqui à tarde e já participou da ceia, pode participar de novo, não tem problema. Não tem problema, participe outra vez, quanto mais melhor. Mais estarmos lembrando do que Jesus fez por nós. Mas a gente tem que participar sabendo que realmente que aquele suquinho que está ali, está representando o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. E o pedacinho de pão está representando o corpo dele que foi moído por nós. Era nós que tinha de ter sido crucificados. Mas ele assumiu o nosso lugar porque ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então faça com responsabilidade. Pastora, mas eu posso participar da ceia? É você e Deus. Eu não posso te obrigar a participar e nem te proibir de participar. Por quê? Porque a pessoa conhece o seu coração. Ah, pastora, hoje eu cometi um pecado, hoje eu fiz uma coisa errada. Fez. Mas o que é que o apóstolo João nos diz? Filhinhos, nós temos um advogado que nos defende e que intercede por nós. Que quando nós pecamos, se nós pedirmos perdão ao Pai, em nome dele, o Pai nos perdoa. Então, não deixe de participar da ceia, porque você pecou hoje, essa semana, sei lá, confesse teu pecado, mas não tome sem confessar. E não adianta só confessar, tem que mudar de vida, abandonar o pecado. Porque confessa hoje, faz amanhã de novo, aí não resolve. Aí está falando o que Jesus disse para Paulo, participa indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então participe se você já aceitou Jesus como teu Salvador. Agora o mesmo conselho que eu dei para os irmãos da tarde, eu dou agora para vocês. Se você não acredita no arrebatamento da igreja, é melhor você não participar da ceia. Porque a ceia é um aviso do que vai acontecer depois. Porque o arrebatamento da igreja está para acontecer. Porque tem pessoa que diz assim, ah não, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, eu sirvo a Deus, mas essa história de arrebatamento que essa mulher vive falando, eu não acredito. Então não participe da ceia. Eu não posso te proibir, eu estou te aconselhando, quer participar, participe. Mas se você não acredita no arrebatamento, você não está acreditando no que a ceia anuncia. Que vai ser as bodas do Cordeiro depois do arrebatamento. Como que nós vamos participar das bodas do Cordeiro se nós não formos arrebatados? Então participe sabendo o que é a ceia. O moço judeu e a moça não se viam mais até o dia do casamento. Nós vamos ver Jesus no arrebatamento da igreja. Antes não. Ele foi preparar casa para nós. Ele está preparando tudo para a nossa morada eterna. E o amigo dele está aqui conosco, que é o Espírito Santo. E é o amigo do noivo, então, quem vai nos tirar daqui e nos entregar para o noivo. Ficou entendido, irmãos, essa semelhança, essa comparação que eu fiz entre casamento judaico e igreja e Jesus? Quem pode participar da ceia? Quem está na presença de Deus, que não está vivendo em pecado. Ah, pastora, mas você disse que eu pequei, eu podia tomar, claro, se você confessar, se arrepender e não praticar mais. Mas se você tem a intenção de continuar pecando, não adianta você participar. Você vai estar sendo o réu do corpo e do sangue de Jesus. Então, meus amados, essa é a importância da Santa Ceia. É um banquete. É um banquete espiritual. E quando nós participarmos, o Espírito Santo que conhece o meu e o teu coração vai estar dando notícias para o noivo, de como que nós estamos participando. Se nós estamos participando com temor, com amor, com respeito, com reverência, em memória de Jesus, ou se nós estamos participando só porque todo mundo está participando, eu também vou no embalo.
Não faça isso se for assim que você pensa. Tem importância. É o sangue e o corpo de Jesus que está sendo representado ali. E anunciando que ele vai voltar para nos levar para as bodas dele. Amém?